ao senhor primeiro secretário para chamar seus vereadores para constatação de quórum. Alexandre Bussola presente, Benedito Roberto Meira presente, Chiara Ranieri Baceto, Fábio Frinato, Francisco Carlos de Góes, José Roberto Martins Segala. Bom dia. Luiz Carlos Bastazini presente, Luiz Carlos Rodrigo Barbosa, Manuel Afonso Luzira presente, Marcos Antônio de Souza, Milton César Souza Sardim presente, Natalina da Vida Silva presente, Ricardo Pereira Loquete, Roger Barulho presente, Sérgio Brum presente, Thelma Gomes e Yasmin Nascimento. 9 vereadores presentes, todos em pé. A Código Regimental, invocando a proteção de Deus, vereadores na Câmara Municipal de Bauru, inicia seus trabalhos às 9h08. Ao senhor segundo secretário para a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Mateus 6,74. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam suas próprias dificuldades. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem 9, Natalina da Vida Silva. Solicito a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Está em discussão a solicitação do novo vereador. Dias da palavra está em votação. Aqueles que foram favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado. Portanto, agora está em discussão a ata da sessão anterior. Dias da palavra em votação. Aqueles que foram favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado, portanto. Passaremos agora aos vereadores inscritos. Vereador inscrito no vereador José Roberto Martins Segala, que dispensa o uso da palavra. Próximo vereador Luiz Carlos Bastazini, dispensa o uso da palavra. Próximo vereador Luiz Carlos Rodrigues Barbosa, dispensa o uso da palavra. Próximo vereador Manuel Luzila, pede a palavra, terá por 10 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, população aqui presente, população que nos assiste, que nos ouve, o nosso muito bom dia. Eu gostaria de agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez, falando em nome da população, nessa sessão extraordinária. E, senhor presidente, eu gostaria apenas pedir a minha fala já, para não deixar esse assunto, né, para o próximo ano, porque, né, nós andando, né, por toda a cidade aí, enfim, né, avaliando todas as questões, nós temos várias praças que são ocupadas e que tem ali os trailers, né, os vendedores que fazem ali o seu lanche, o seu churro, sua pipoca, enfim, vários pontos de referência na nossa cidade. Né, dentre eles, a Praça da Hípica, a Praça da Paz e outras praças. Porém, essas praças, elas não têm um local, um banheiro, né, não tem aonde essas pessoas se utilizarem de um banheiro. Até entendo que a estrutura de um banheiro, né, toda a questão de licenciamento, de onde, para onde vai o esgoto, etc., pode trazer uma dificuldade, né? E aí quem vai dar manutenção nesse banheiro, quem vai cuidar desse banheiro, enfim, e quem vai construir esse banheiro? Pois bem, eu gostaria, né, de trazer talvez uma proposta de solução à prefeitura e também aqueles que ocupam a praça, para que pudessem avaliar, né, se isso é viável ou não, e talvez até fazer uma aplicação, porque, né, legislações, por exemplo, né, da prefeitura, né, fazem previsão, né, a questão de banheiro ou não, né, em praças públicas, e que tipo de banheiro e como se colocar. Então, eu gostaria apenas que a TV Câmara mostrasse a nós uma foto, um modelo né, que a gente pode, de vaso sanitário removível. Né, esse vaso aí você simplesmente chega e coloca no ambiente e depois o proprietário leva para fazer o descarte. O vaso é desse jeito, você pega na mão, né, é um galão que vai embaixo do vaso
e você pode levar e fazer o descarte adequado. Se, né, aqueles que possuem trailers, que possuem questões aí, que possuem os seus espaços nas praças, optarem por isso, eles mesmos podem cuidar, ao final do dia, levam para o devido descarte e não fica nenhum problema na praça. Apenas a prefeitura teria que, talvez, desenhar o modelo do projeto para fazer as casinhas onde os próprios proprietários de trailers, né, de carrinhos, de pipoca, de espetinhos, pudessem levar o seu vaso removível para atender os seus clientes. Então, senhor presidente, gostaria de dar essa sugestão. Mais uma vez, ratifico aqui os votos de um excelente 2019, né, a toda a população bauruense, a todos os colegas vereadores, a todos os funcionários dessa casa, e um Natal cheio de paz e amor a todos. É só, senhor presidente. Procurador seguido, novo vereador Marcos Antônio de Souza, que dispensa o uso da palavra. Procurador novo vereador Miltinho Sardim, dispensa o uso da palavra. Procurador novo vereador Natalino da Vida Silva, dispensa o uso da palavra. Procurador novo vereador Ricardo Cabelo, pede a palavra e altera por 10 minutos. Bom dia a todos. Eu uso essa tribuna hoje só para dar uma satisfação aos munícipes, às pessoas à mídia, a todos que estavam me questionando referente à minha retirada da assinatura da SEI proposta pelo Coronel Meira na última sessão. Eu vou contar uma história bem rápida, bem rapidinho, e essa história vai explicar o porquê da minha retirada. Quando eu assinei esse processo, como todos os outros vereadores assinaram, a gente não tinha tido acesso ao processo ainda. E no mesmo dia, no intervalo regimental, a procuradora do município, o senhor Toninho, que é o jurídico da prefeitura, esteve na nossa casa e nos mostrou, e até um relatório que a procuradora fez, referente a esse processo, não me deixando, talvez me deixando ainda alguma dúvida do que seria certo, o que não estaria certo nesse processo. Mas ali eu já entendi que é um processo que, antes de ir para uma SEI, dentro dessa casa existe uma comissão que pode ser responsável por isso aí, antes de eu estar expondo o nome do prefeito a uma SEI. Quando acabou essa reunião com a procuradora, eu fui no vereador Dr. Segala, por qual eu tenho o maior respeito e carinho, e pedi a opinião dele referente a esse processo. E a opinião que ele me passou foi que, na visão dele, ele não via algo de errado nesse processo. Então, seriam 3 pessoas me passando uma informação, no caso a do Dr. Segala, a sua opinião. Então, como eu sempre prego dentro dessa casa que eu sou transparente, que eu venho de bairro pobre, e o que eu não quero para a minha família, eu não quero para a família dos outros. Por quê? Na minha campanha, é sabido por algumas pessoas, um policial militar chamado Adriano, eu nem deveria falar que um policial militar, que para mim ele não passa de um babaca, ele postou uma foto minha num grupo do WhatsApp, falando que eu era um traficante. Isso aí respaldou, não em cima de mim, porque eu seguro o que for contra mim, eu sou homem. Só que isso foi em cima da minha filha, dentro do colégio. Algumas amiguinhas dela, nem perto dela chegou mais, porque o pai proibiu, porque o pai era militar. Passando isso, teve o problema que eu falei do meia dúzia do funcionário público, que foi aberto um processo contra mim nessa casa. Isso também foi em cima da minha esposa e da minha filha. Então, eu acho que quando a gente vai abrir uma SEI e expor uma pessoa, que no caso o senhor prefeito, como nós somos funcionários públicos, estamos sujeitos a isso,
a gente tem que pensar que atrás de nós temos uma família. Então, eu não poderia ser conivente em assinar um processo e manter a minha assinatura, sabendo que isso aí poderia estar causando algum dano para a sua família, do senhor Gazeta, para a sua filha dentro do colégio. Então, se tivesse certeza que esse processo era verídico, tinha ali sim um problema, não tinha problema algum, porque eu vou manter o que eu sou. O que eu sempre fiz aqui, eu vou manter. Se eu tiver que falar do prefeito, eu vou falar, como eu sempre falei. Eu não tenho, vou repetir mais uma vez, eu não tenho rabo preso com ninguém. Mas eu não poderia cometer uma injustiça dessa com ele. Isso até pelo meu caráter e pela minha postura. Se fosse algo de concreto, pode ter certeza que a minha assinatura continuaria. Mas se tem um ponto de interrogação, repito, dentro dessa casa existe uma comissão de fiscalização e controle, que ela sim pode pegar essas 900 páginas, estudar, analisar, e aí sim dar continuidade. E se ali sim, nessa comissão passar, e tiver alguma coisa de irregular, eu serei o primeiro a assinar. Mas o que eu fiz, de ter assinado por impulso, poderia estar causando um transtorno, não só ao senhor Gazeta, mas também à sua família, que é o caso que aconteceu comigo, e eu, graças a Deus, provei a todos quem realmente eu sou. Então, essa é a explicação que eu tenho, para dar até para os meus colegas que ficaram sabendo que eu assinei essa SEI. E eu gostaria de fazer uma pergunta, doutor Segalo, vou fazer uma pergunta ao vereador Roger Barude, que foi o relator desse processo. Na segunda-feira, o senhor pediu prazo desse processo, e que me consta, que eu saiba, esse processo o senhor poderia manter esse prazo por 7 dias. E no dia seguinte ao pedido de prazo de Vossa Excelência, o senhor deu ele como normal tramitação, sabendo que o pessoal do apoio legislativo já tinha nos informado a Vossa Senhoria também, que esse processo, a assinatura do senhor Miano não teria uma validade. Eu queria só que o senhor me respondesse uma pergunta. De onde o senhor tirou o respaldo para o senhor estar dando como normal tramitação esse processo? Acabou o tempo. Ele não pode... Não, mas sempre passa o tempo, presidente. Ele não pode me responder agora, senhor presidente? Pede a questão. Uma parte, vereador. Sim. Vereador, que eu saiba, essa casa aqui, ela tem 17 vereadores e não 18. Sim. Uma vez que eu raciocino assim, tenho certeza que todos raciocinam assim, era um problema do consultor jurídico resolver essa questão, e eu via ali o motivo para isso ser discutido em plenário, o problema dessa SEI. Por isso que eu dei por normal tramitação pela Comissão de Justiça. Sim, mas o senhor não fez... O senhor não teve o consenso, a aprovação disso por meio do jurídico dessa casa, é isso? Não, eu fiz uma consulta através de um jurista em São Paulo. Não foi pelo jurídico dessa casa? Eu estava muito tranquilo do que eu estava fazendo. Eu tinha certeza absoluta de que, se fosse a plenário, não iria ser aprovada essa SEI. Sim. Obrigado. Obrigado a todos. Prazer escrito no vereador Roger Barude, que dispensa o uso da palavra. Prazer no vereador Serginho Brum, dispensa o uso da palavra. Prazer no vereador Thelma Gobi, dispensa o uso da palavra. Prazer do vereador Yasmin Nascimento, dispensa o uso da palavra. Solicito no vereador Natalino, que assuma a presidência, eu peço a palavra. Pede a palavra o vereador Alexandre Bussola, e regimentalmente a terá por 10 minutos. Não, vereador Natalino, senhores vereadores, público aqui presente, aqueles que nos ouvem e assistem, meu agradecimento a Deus por essa oportunidade. Eu quero parabenizar nesta manhã a postura do vereador Ricardo Cabelo em relação, muito simples, porque quem é um agente político e vereador, ele tem total autonomia de qualquer momento, após esclarecido,
manter-se ou não uma assinatura em qualquer processo dessa casa, em qualquer que seja a decisão. Inclusive, naquela sessão de segunda-feira, eu tinha tranquilidade em dizer que, na minha convicção, a assinatura do parlamentar naquele momento não tinha nenhuma validade, mesmo porque já não estava no seu exercício do seu mandato. Como houve este questionamento, o que essa presidência fez? No mesmo momento do pedido do vereador Meira, ao encaminhar a solicitação de prazo para que a Comissão de Justiça analisasse duas situações. Primeiro, a validade ou não das 6 assinaturas e, consequentemente, a discussão da solicitação do pedido de SEI ou não. Reunido na segunda-feira de manhã, o que acontece ali é uma decisão que cabe aos cinco membros da Comissão de Justiça que liberaram o projeto por normal tramitação. Se os senhores puderem acompanhar, nós temos nos arquivos aqui, inclusive, 2 alterações que nós tivemos que fazer, na verdade, da audiência da sessão de hoje, uma que constava e outra que depois foi retirada com a liberação do próprio projeto. Eu acho que seria importante uma cautela de todos aqui, na verdade, quando solicitado algum parecer, e disse isso no início do ano, todo parecer que tanto a consultoria financeira e econômica dessa casa quanto o jurídico, não dê parecer de forma verbal. E não aceite de parlamentar solicitação de parecer que não venha acompanhado da própria solicitação. Porque o que acontece? Aí fica registrado no vento. É importante que quando alguém peça o prazo, peça alguma informação de parecer por escrito, e que o mesmo servidor responda por ofício, porque isso vai facilitar do que essas solicitações façam parte do próprio processo. O parecer do próprio consultor jurídico dessa ação, em que momento está em que momento esse parecer está no processo? É isso que nós temos que começar, vigiar. Importante também que se faça essas análises, porque depois fica o dito pelo não dito. Então, a importância de que todas as coisas sejam registradas, tanto quem solicita e tanto quando ela é respondida. Mas eu ainda quero entender até sábado o porquê desses questionamentos, tanto de assinatura, de não assinatura, mas nós vamos entender. Acho que vai chegar uma hora que nós vamos entender, porque ainda eu não entendi, mas eu espero entender. Um segundo assunto. Como é bom chegar no final do ano e ver que as coisas estão indo bem. O vereador Natalino esteve lá presente, com o vereador Carlinhos do PS, vereador Manelo Ozili e vários vereadores que acompanham. E hoje nós estamos no dia 13 de dezembro de 2018. E a matéria seria o quê? A entrega da estação de tratamento de esgoto dentro do prazo. E olha a matéria do jornal, da grande inauguração da estação. Está aqui, ó, jornal de hoje. A inauguração da estação. Está aqui. Aditivo é autorizado e ET deve continuar. Não entregou nada. É mais discussão de aditivo. Mais discussão de aditivo. E olha o que está escrito: a Prefeitura Municipal de Bauru autorizou aditivo de 8 milhões, pouca coisa, e a Com Engenharia e avaliação da Caixa Total, que poderá, olha, vereador, o DAI irá se reunir com a empresa responsável para definir a data da volta das obras, não da inauguração.
E a previsão não é agora, é em janeiro. Não dá mais para aceitar isso aqui. Vereador Ricardo Cabelo, hoje era para a gente estar discutindo os prazos, que até o final do ano está registrado aqui, que a gente iria inaugurar essa estação. E tem vários, eu gostei inclusive dessa musiquinha que está tocando agora de inauguração. Eu achei que é a musiquinha da inauguração, da festa festiva de final de ano inaugural. Mas não é, Carlinhos. O senhor tem razão, gostei da parte de Vossa Excelência. Mas não é. É mais aditivo. Se o prefeito tivesse ouvido essa casa, vereador Marcos, como muitos outros aqui dizendo, rompe esse contrato, tem pouco % de obra, faz um chamamento público, visita técnica lá naquele lugar. O prefeito começou em janeiro de 2017 com 1.000 estacas reprovadas. Qualquer prefeito, ou engenheiro, ou secretário, como é que vai fazer? Estou reincidindo. Visita técnica para quem quer vir aqui assumir essa obra. Gente, nós vamos passar mais um ano com mais de 100 milhões a fundo perdido, que vai chegar um novo governo, que a hora que vai faltar dinheiro, ele vai olhar assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar dessa cidade de Bauru aqui, ó. Eles não terminam mesmo? Para quê? Acho que eu vou pegar isso aqui e vou investir em outro lugar. Aí que nós temos que fazer? Socorrer ao fundo que nós criamos, que poderia estar gerando toda a restauração da estação de tratamento de água. E agora, dezembro, vereadores, vocês podem se preparar. O telefone vai tocar de cada um que está aqui, que vai faltar água no Natal, vai faltar água no Ano Novo para muitos bairros, e que esse recurso já poderia ter sido utilizado. Até mesmo como foi proposto pelo vereador Segala, que poderia ter usado o processo eleitoral, ter feito um plebiscito e decidido, pega o dinheiro e faz o investimento. Não fizeram nada. E agora o que eu digo mais uma vez, vai dar aditivo, e nós vamos chegar aqui em dezembro de 2019, e vai ser só essas matérias aqui. Mas vamos continuar, eu estou aqui na página de número 4, página de número 5, dezembro do Natal, dezembro pode ter epidemia de dengue, deve ter alguma coisa melhor. Vamos para a página, vamos para outra página aqui. Página 8, final de ano. Paciente ocupa leitos e ficam presos para fazer hemodiálise. É isso. É isso. É isso que nós estamos vivendo. São situações como essa que nós não podemos aceitar. Uma parte, vereador. Vereador Sandro, muito bem na sua parte em relação aos seus pronunciamentos. Eu vejo que a cidade, os grandes e as prioridades em si, como o senhor bem está colocando, está deixando de ser levado em consideração. Em relação à questão dos leitos hospitalares, quanto andas em nossa cidade? Eu recebi, por exemplo, de uma família. Existe uma pessoa, um paciente, que está na UPA do Ipiranga há 5 dias aguardando a transferência para o hospital. Há 5 dias. Problema de hepatite, com coração inchado, problema no rim. Quer dizer, cadê os assuntos relevantes que a nossa cidade espera que a política da cidade resolva? E o senhor realmente está feliz com a sua colocação. Mas, para finalizar, tem uma matéria importante aqui, ó, colocada aqui, uma matéria importante. Parte, vereador. Quero parabenizar a vossa fala e aproveitar, para deixar aqui uma dica. O ano novo está chegando. Eu acredito que o DAI necessita de uma administração nova. E olha só, nós temos uma notícia boa hoje. Tanque transborda e chocolate recheia a rua. O importante é que vai ter chocolate no final do ano para todo mundo. Meu muito obrigado.
Após o cito, o vereador Benedito Roberto Meira pede a palavra e a terá por 10 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, bom dia a todos. Aproveitando aí o assunto eu queria que a TV Câmara exibisse algumas fotos. O vereador Ricardo Cabello já exibiu essas fotos na semana passada, mas eu insisto porque há uma reclamação de funcionários do DAI da condução e transporte de cloro, de insumos necessários para o tratamento de água, sendo transportado de maneira irregular e não compatível com aquilo que as normas preconizam. Então, eu faço um alerta ao DAI para que isso seja corrigido. Não só, aí também tem um outro veículo que está amarrado com arame e nem sequer a porta fecha. Então, eu não consigo entender como que uma autarquia como o DAI, que nas contas que são apresentadas a nós aqui, ela é superavitária, tem superávit, tem um quadro de pessoal que não extrapola, não chega a 30% da sua receita, ela gasta com o pessoal, tem uma despesa de custeio altíssima, o que necessita de uma boa gestão. Por outro lado, nós não conseguimos entender o porquê que a companhia, porquê que a autarquia não anda, não funciona tão bem como nós gostaríamos. Quando nós temos um problema de um reparo, por que o reparo não é feito imediatamente? Então, eu deixo esse alerta ao presidente do DAI. Outro assunto a respeito da estação de tratamento de esgoto, vou pegar um pouco carona nesse assunto, embora o meu assunto principal aqui vai ser a SEI, que eu insisto na instalação. O Fundo de Tratamento de Esgoto, que na verdade nós começamos a arrecadar em 2006, e as obras, na verdade, iniciaram apenas em 2015, né? Que foi quando foi feito aquele pífio projeto executivo. Sabe por que é pífio? Porque o projeto executivo foi incompleto. Por isso que não tem problema de estaca, por isso que não há como uma empresa que foi contratada para a execução da obra cumprir um cronograma de obra sem um contrato, sem um projeto completo. É o mesmo quando você vai fazer uma casa de 200 metros quadrados e o engenheiro, o arquiteto, entrega para você tão somente o layout da casa. Você precisa saber aonde vai colocar o hidráulico, onde vai ter a caixinha de inspeção de esgoto, aonde vai ser a instalação dos bicos de luz e tudo mais. Então, você faz um projeto completo, chama-se projeto executivo. O projeto executivo que o DAI, à época, contratou a empresa, ele é ridículo. Foi contratado a valor de R$ 1.800.000. Puxa, mas que valor significativo. Só que a obra está orçada em 130 milhões. Um projeto executivo dessa natureza, ele custa, em média, de 5% a 7% do valor da obra. E sabe por que hoje nós estamos enfrentando essa infinidade de problemas e jogamos a culpa em um e em outro? É porque o projeto executivo está incompleto. O vereador Manuel Lozila sabe muito bem disso, porque é da Comissão de Obras. Então, de 2015 foi para 16, 16 para 17, 17 para 18, 18 para 19, talvez em 2020 a gente inaugure. Enquanto isso, todo o esgoto que hoje é coletado em Bauru, todo esgoto, tem seus interceptores. O Rio Bauru, quem passa na Avenida Nuno de Assis, já daqui uns dias nós vamos pescar lá. O rio está limpo. Só que, desculpe a expressão, todo aquele dejeto, para não falar outra coisa, a M, né? Ela está sendo jogada para frente do Meridota. O Rio Bauru, depois do Meridota, vai lá ver o que está acontecendo no Rio Bauru. Agora, sabe por que isso está acontecendo? Porque a porcaria da estação ainda não está pronta. E aí fica esse jogo de empurra, estaca, não sei o quê, e vem engenheiro aqui, fala termos técnicos, você fica que nem um bobo da corte aqui. E a coisa não se resolve. Agora, o que é isso? Quem que é o responsável? É o A, o B, o C, o D, eu não sei quem é. Quem é o responsável chama-se Prefeito Municipal de Bauru, pronto. Se ele contrata o presidente da autarquia, a responsabilidade é dele. Se ele contrata o secretário A, B, C ou D, a responsabilidade é dele. Se não está funcionando, tira. Substitui. Voltando à SEI. Eu li o relatório da doutora Alcimar, com todo respeito, doutora Alcimar.
senhora é advogada, a senhora tem muito mais tempo de trabalho como advogada do que eu, muito mais. Respeito profundamente as suas colocações e, lógico, na condição de procuradora-geral do município. Mas, absolutamente, não posso concordar com algumas das suas colocações. Eu li o seu relatório na íntegra, eu li, e, lógico, eu não sei se amanhã poderei participar da reunião convocada pela Comissão de Fiscalização, né? Um horário bastante difícil, né? 13 horas, mas tudo bem. Pelo bem da cidade, fazemos o possível. Mas eu lendo o relatório que foi elaborado, depois de toda essa polêmica, e aí nós temos aqui uma cronologia de fatos que, infelizmente, a gente não consegue entender. Uma hora é o valor do dano, uma hora o bem vai ser desapropriado, uma hora... Então, o vereador Ricardo Cabello, em que pese o senhor ter mudado de opinião e ter retirado a sua assinatura, qual eu respeito o seu posicionamento, tudo aquilo que o senhor falou, eu não concordo no seguinte sentido, que isso não mereça ser apurado por nós. Tem que ser apurado por nós, porque senão essa apuração vai se restringir a uma comissão de fiscalização, que me desculpe, embora o presidente aqui está, até hoje eu não vi o relatório do lixo hospitalar, até hoje eu não vi. Faz quanto tempo que essa apuração desse caso está sob responsabilidade dessa comissão? Aqui, até agora eu não vi. Gostaria de ver. Por quê? Porque nós impedimos ou fomos impedidos de instaurar uma CEI à época exatamente porque a comissão de fiscalização é responsável por a apuração. Eu espero, não vai ser na responsabilidade do vereador Marcos, essa apuração, porque uma nova comissão vai ser constituída depois do dia 1º de janeiro, mas eu espero, se porventura a CEI continuar sendo frustrada, aí é que eu conclamo aos demais vereadores para assinarem em bloco. Vamos assinar todo mundo junto. Quem não deve, não teme. O prefeito está preocupado exageradamente. Com a minha imagem. Não se preocupa com a imagem, prefeito. Sabe por quê? Porque se apurar e restar a responsabilidade de um funcionário desse ou daquele, e não a do senhor, que eu acredito que o senhor não tem responsabilidade, pronto. O senhor dá a volta por cima. Agora, fazendo assim desculpe a expressão, pressão para não assinar, para quê? Para quê? Qual o temor de uma CEI? Que é um inquérito. Eu vou representar no Ministério Público já na segunda-feira, mas não quero nem saber. Se o Ministério Público vai apurar, eu tenho certeza que vai. E aí, depois que apurar, não se surpreendam. Não se surpreendam com a apuração, com a decisão. Eu espero que os senhores não se arrependam do que estão fazendo, mas eu respeito a opinião de todos. Mas o relatório apresentado, há fortes indícios de que isso se arrastou por todos esses anos por desídia, por falta de responsabilidade, por irresponsabilidade de funcionários. Está aqui. Está relatado tudo aqui, os números são absolutamente confusos. Se eu pegar esse processo de 3.000 páginas, e eu vou fazer isso durante o recesso nosso, e eu vou me debruçar em cima dele, sim. Para que eu chegue aqui no dia 1º de fevereiro, eu tenha um parecer completo daquilo que eu percebi. Qual foi a minha percepção? Porque as datas aqui são absolutamente confusas. Nós temos 7 volumes, eu tenho documentos de 2018, juntado, por exemplo, no volume 2. Como isso acontece? Não dá para entender. Então, depois que foi feito o acordo, o termo de acordo, que é bom para o município, o termo de acordo é bom para o município, mas por que ele não foi anexado ao processo judicial? Só um ano depois. Só um ano depois que foi anexado. Ou seja, a justiça toma conhecimento. E sabe quem foi que deu ciência à justiça? Não foi a prefeitura. Quem deu ciência
no processo judicial foi o advogado da parte contrária. Poxa vida, se o procurador se empenhou tanto em fazer o acordo, por que que ele próprio não fez a comunicação do processo à justiça? Por que que ele não fez isso? Cadê o encontro de contas? Como se chegou nos 420 mil? Em nenhum momento isso é mostrado no relatório. Por isso que as minhas dúvidas e a minha certeza de que a melhor forma de se apurar isso é por meio de uma comissão especial de inquérito. Doa a quem doer. Doa a quem doer. Mas, volto a repetir, respeito a consideração e a opinião de cada membro aqui dessa Casa de Leis. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito, vereadora Chiara Ranieri Baceto, que pede a palavra, regimentalmente a terá por 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores e todos que nos acompanham aqui pelas mídias, o nosso muito boa tarde. Eu estava aqui numa indecisão, se eu falo, se eu não falo, né? A gente estava aqui discutindo, falo ou não falo? Né? Mas a nossa última sessão, né, da natureza da gente falar mesmo, né? E algumas coisas têm me surpreendido muito nos últimos dias, eu tenho procurado não me pronunciar, nem nessa tribuna, nem nos meios de comunicação, mas tem hora, né, que nós somos provocados de uma tal maneira que fica deselegante até a gente acabar não se pronunciando a respeito de fatos, né? Eu só queria, na verdade, fazer aqui um registro. Vereador Meira, eu sou totalmente solidária à iniciativa de Vossa Excelência com relação a essa SEI. Eu acho que leitura política, a gente leva um tempo para começar a fazer, né? Eu não comecei na política há 2 anos. Eu estou na política há muitos anos. Aliás, eu vivo política desde que eu nasci, porque meu pai sempre dirigiu o partido político, sempre foi candidato e sempre reuniu muitos vereadores na mesa da minha casa. Então, eu vivi isso. Leitura política, eu acho que eu sei fazer. Eu acho. E eu acho que tem muitos vereadores aqui que não sabem. Não sabem, vocês vão me perdoar. Mas nós temos eleições agora, sábado, para a presidência da Câmara, né? E essa leitura, embora, né, tenha gente que pense que a gente não percebe as coisas que acontecem, a gente percebe. Então, muitas das coisas que estão acontecendo nestes últimos dias são coisas que estão acontecendo em função dessa linda eleição de presidência da Câmara, que, do meu ponto de vista, se tem uma coisa que é uma vergonha no Legislativo, é a eleição de mesa de Câmara. Eu adoro o Legislativo, mas eleição de mesa de Câmara é um nojo. É algo que não devia acontecer do jeito que acontece. É a hora que a gente vê a política feia, a política da trapaça, a política da enganação, a política da inverdade. Eu vou dizer uma coisa, eu quis ficar longe das discussões, não conversei com ninguém a respeito de presidência de Câmara, não quero. Vivi isso 3 vezes, porque fui candidata a presidente de Câmara 3 vezes, e agora eu não quero mais. Agora eu não quero mais, porque eu não quero fazer gestão de casa e gestão de vereadores, porque fazer gestão de vereadores não é fácil, não. As exigências são grandes. As exigências são grandes. Tá? Então, eu fiquei em dúvida se eu vinha falar ou não, mas eu quis falar por causa disso. Tá? O que noja... O que noja um parlamento, um legislativo, são esse tipo de exigências. É cargo, é celular, é salário, é assinar ou não assinar SEI. São coisas que as pessoas deviam pensar muito ao criticar os legislativos estaduais e federais e olhar para dentro da casa. Isso aqui é uma vergonha. Não é para isso que nós somos eleitos. E quando nós somos eleitos, nós nos sentimos diferentes.
que nós não faríamos o que se faz em outras instâncias, mas é tudo igual. O que acontece aqui, acontece em outros níveis também de legislativo. E eu sinto tanto, porque eu tenho aqui pessoas que eu admiro e que eu fico extremamente decepcionada quando eu vejo alguns passos sendo dados nessa direção. Extremamente decepcionada. Vereador Meira, a SEI de Vossa Excelência não tem nenhum problema. O que essa casa precisa entender é que SEI e comissão processante são duas coisas completamente diferentes. Ninguém está aqui querendo caçar prefeito. E o prefeito precisa entender que não precisa ficar chateado. Chateado, gente? Miltinho, chateado? Pô, é um prefeito de uma cidade do tamanho de Bauru. Chateado? Fica em casa. Pelo amor de Deus. Que é isso, gente? Isso aqui não é uma relação de amigos. Isso aqui é um poder. Lá é outro poder. Nós temos que ter independência. Nós temos que ser respeitados. E o respeito começa por nós mesmos. Nós temos que nos dar o respeito. Toda hora essa casa cede as chateações, as mágoas. Para com isso. É nosso dever fiscalizar. Nós estamos nos propondo a trabalhar mais, a fazer uma fiscalização de um fato específico. Qual é o problema? Qual é o problema de se debruçar em cima do fato, reunir os documentos e avaliar? É só isso uma SEI. E, de novo, vereador Meira, vai parar lá no Ministério Público. Eu levei uma demanda lá. E aí? Sei. Não sei de nada. Ficou chateado? Não sei se ficou chateado. Deve ter ficado, porque ele correu antes de mim lá no Ministério Público, levar os documentos. Tinha uma mesa lá de documentos. A troco de quê isso, gente? Isso é um trabalho, só isso. Ah, é uma vergonha montar uma SEI? Não é uma vergonha montar uma SEI. É só realmente uma investigação, um inquérito, algo que qualquer legislativo deve fazer. Claro que em Bauru, quando se fala em SEI, parece que a gente já está caçando o prefeito. É justamente o contrário. Quando a gente se abre para uma investigação, a gente está, na verdade, dando oportunidade de comprovar que não teve nada de doloso. Poxa vida! Agora, quanto à inauguração da ET de 2020, sabe o que eu acho? Eu acho que nós não vamos inaugurar nessa legislatura. E nem na próxima. Porque se nós estamos achando que nós vamos voltar para essa casa na próxima, é bom começar a fazer leitura política, porque a leitura política aí fora é bem diferente. Tá? E eu tenho recebido recados para serem dados aos vereadores dessa casa. Eu não tenho trazido. O recado é: não serão reeleitos. Obrigada, presidente. Próximo orador inscrito, o vereador Fábio Manfrenato, pede a palavra e regimentalmente terá por 10 minutos. Senhor presidente, muito bom dia. Vereador Natalino, vereadores, vereadoras, todos que nos assistem, nos ouvem. Eu tenho até uma ideia, gostaria até de deixar essa ideia aqui aos nobres pares. Acredito também que seria um facilitador nessa questão de escolha da mesa diretora, como acontece em algumas outras câmaras, né? O vereador mais votado, ele é presidente no primeiro ano. O segundo mais votado, ele é presidente no segundo ano, e assim consecutivamente. Terceiro, quarto. Mas, se o vereador não quiser abrir mão, e o seu próximo vereador, ele assume. E assim se forma a mesa diretora, sem tantas complicações. É uma ideia. Fica a ideia aqui aos colegas para uma decisão. Agora, eu tenho 2 assuntos que eu achei um pouco estranho no final do ano. Um deles eu já cobrei, que é a questão do castramóvel. Nós estamos novamente cobrando a Secretaria de Saúde.
Sobre o castramóvel, a primeiro momento, o prefeito, em reunião, nos disse que seria um castramóvel menor, né, de 6 metros. Agora, me parece que o castramóvel adquirido deve ser o de 9 metros. Nós sabemos que é um tamanho um pouco grande para periferias, para bairros, onde tem que ser a verdadeira atuação. Mas, enfim, que bom que está a caminho ou que já veio, nós não sabemos. Essa é a informação que eu estou solicitando, além de um plano de ação desse castramóvel, porque eu acredito que o plano de ação ele deve estar pronto antes que o castramóvel chegue. Esse é um dos pontos. E o segundo ponto, que vem acontecendo de muita estranheza e nós não nos debruçamos sobre isso, é a questão da DIR 6, que até um tempo atrás nós éramos 68 cidades, 68 municípios. Hoje Bauru está com 26 municípios. Hoje é Bauru e Lins. Então nós temos sim que entender o porquê esse enfraquecimento da nossa região, da DIR 6. Nós temos que entender o porquê e de que forma que isso está acontecendo. Então, é um bom tema para que nós possamos nos debruçar aí no início desse ano 2019. Uma ótima sessão a todos. Muito obrigado, viu, senhor presidente? Continuando o rol de oradores, próximo orador inscrito, o vereador Francisco Carlos de Góes, que abre mão da palavra. Portanto, encerrado o rol de oradores nessa nova sessão extraordinária. Atenção, senhores vereadores, há um processo de meia discussão que eu vou suspender para que a gente possa fazer uma conversa. Então, está suspensa a sessão às 9h54. Ao senhor primeiro secretário, para chamar dos seus vereadores para constatação de quórum. Alexandre Bussola presente, Benedito Roberto Meira presente, Chiara Ranieri Baceto presente, Fábio Finato presente, Francisco Carlos de Góes presente, José Roberto Martins Segala presente, Luiz Carlos Bazazini presente, Luiz Carlos Rodrigo Barbosa presente, Manuel Afonso Luzida presente, Marco Antônio Souza presente, Milton César Souza Sardi presente, Natalina David Alceu presente, Ricardo Pires Salaquete presente, Roger Barulho presente, Sérgio Brum presente, Thelma Gomes presente, Yasmin Nascimento presente. 17 vereadores presentes, a quórum regimental, declaramos aberta a sessão às 10h23. Passaremos agora em processo, primeira discussão. Primeiro processo, 257/18, projeto de lei número 137/18, que altera os artigos 1º, 4º e 5º, inclui o parágrafo único no artigo 4º, inclui o artigo 6º, na lei número 7.031, 29 de dezembro de 2007, sobre bolsa precipitória. É o texto do prefeito municipal. A Comissão de Justiça e Economia, pela normal tramitação, faltando a Comissão de Saúde, a presidente da Comissão de Saúde, para nomeação de relator, referido membros. Passou. Senhor presidente, eu nomeio como relatora a nobre vereadora Yasmin. Senhor presidente, eu dou pela normal tramitação. Solicito o voto do nobre vereador Carlinhos. Senhor presidente, acompanho o relator. Senhor presidente, na Comissão de Saúde, nós damos pela normal tramitação. Não. Eu vou suspender a sessão às 10h25 para uma dúvida em relação à Comissão de Economia. Portanto, a suspensa a sessão às 10h25. Ao senhor primeiro secretário, chamado seus vereadores para constatação de quórum. Alexandre Bussola presente, Benedito Roberto Meira presente, Chiara Ranieri Baceto presente, Fábio Finato presente,
Francisco Carlos de Góes, presente. José Roberto Maria Segala, presente. Luiz Carlos Bassazini, presente. Luiz Carlos Rodrigues Barbosa, presente. Manuel Afonso Luzida, presente. Marco Antônio de Souza, presente. Milton César Souza Sardinha, presente. Natalino da Vida Silva, presente. Ricardo Perissalo Loquete, presente. Roger Barulho, presente. Sérgio Bruno, presente. Thelma Gode, presente. Yasmin Nascimento, presente. Pessoal aqui para explicar o projeto. 17 vereadores presentes. Agora de matar o programa aberto de sessão, às 10 horas e 41 minutos. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, novo vereador Natalino da Vida Silva. Eu solicito que os projetos em primeira discussão tenha inversão de pauta. Está em discussão a solicitação do novo vereador. Linhas da palavra está em votação. Aqueles que foram favoráveis à comissão, os contrários que ele se manifestar. Aprovado, portanto. Primeiro processo, projeto de lei número 261/18, projeto de lei que obriga a Secretaria Municipal de Saúde do município de Bauru a priorizar dentro da lei do idoso o atendimento a idosos acima de 65 anos, sobre os demais idosos. De autoria do vereador Ricardo Cabelo. Atenção, senhores vereadores. A parecer da Justiça pela normal tramitação, faltando na economia apenas o parecer do voto da vereadora Chiara Ranieri. A vereadora Chiara Ranieri para manifestação do referido voto. Seu projeto. Senhor presidente, voto pela normal tramitação. A Comissão de Saúde para indicação de relator e votos dos demais membros. Agradecer a presença aqui também nessa manhã do novo vereador, ex-vereador Roque Ferreira. Nomeio o vereador Carlinhos, relator. Normal tramitação. Peço o voto da nova vereadora Yasmin. Eu acompanho o relator. Senhor presidente da Comissão de Saúde, damos pela normal tramitação. Portanto, agora o referido projeto está em discussão. Ninguém quer dar a palavra em votação. Pede a palavra o vereador Ricardo Cabelo, terá por 10 minutos. Bom dia a todos. Bem rapidinho. Desde quando eu estou nessa casa, eu tenho tido muitos pedidos de munícipes referente às pessoas idosas que ficam aguardando vagas para fazer exame, para passar por consultas. E eu fui investigar esse caso e é verdade. Tem pessoas que passam pelo posto de saúde do município e quando é encaminhada para o AME, essa pessoa ela tem que aguardar de 6 meses a 1 ano para passar pelo especialista. Após a consulta com o especialista, essas pessoas aguardam mais 1 ano para fazer os exames. E fazendo uma conta bem rápida, esse tempo de espera, a doença que essa pessoa se encontra só vai se agravando. Que isso acaba acarretando hoje a falta de leito que nós temos nos hospitais. Ou por quê? Se esse problema que essa pessoa tenha diagnosticado com um tempo menor, com um tempo mais rápido, essa pessoa já entra para o tratamento, já faz o procedimento e é liberada. E quando passa muito tempo, 1 ano, 1 ano e meio, para poder estar chegando no final do especialista, dos exames, que essa pessoa já está debilitada e aí sim vai precisar de leito para ficar internado, que é o caso do meu pai. O meu pai ele passou pelo UPA em 2016, foi diagnosticado o problema vascular nele. Ele aguardou por 1 ano para ser atendido pelo especialista do AME. Aguardou mais 6 meses para receber o exame. E quando foi passar pelo procedimento de angioplastia, já não dava mais o tempo, pois a veia dele já estava calcificada e a angioplastia não funcionou. E assim meu pai passou por uma amputação do membro inteiro da perna esquerda na semana passada. Então,
Esse projeto nada mais é que essas pessoas acima de 65 anos possam ter mais agilidade nos seus atendimentos, como consulta, exames e procedimentos. Obrigado, presidente. Continua em discussão. Diga-vos da palavra, está em votação. Aqueles que foram favoráveis pela comissão, os contrários que ele se manifestar. Aprovado, portanto. Próximo processo, 260/18, projeto de lei que declara de utilidade pública Associação Bethesda de Bauru, de autoria do vereador Manelo Zila. Parecer da Justiça pela normal tramitação. Na economia, vereadora Chiara, para manifestação de voto. Utilidade pública. Senhor presidente, eu dou pela normal tramitação. Portanto, parecer da economia é pela normal tramitação. A presidente da Comissão de Educação, para indicação de relator e devidos membros. Senhor presidente, eu diria com a vereadora Yasmin Nascimento como relatora do projeto. Senhor presidente, dou pela normal tramitação. Vereador Serginho Brum. Acompanho o relator. Comissão de Educação e Assistência Social, dá pela normal tramitação. Portanto, devido ao projeto está em discussão. Pede a palavra e a terá por 10 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, equipe da Associação Bethesda, que se faz presente, população aqui presente, população que nos assiste, nos ouve, nosso muito bom dia. Senhor presidente, eu gostaria apenas de aproveitar a oportunidade, pedir aos colegas o voto por essa declaração de utilidade pública. A Associação Bethesda, ela tem uma atuação muito intensa, social, lá no Parque Santa Edviges, enfim, e adjacências, fazem excelentes trabalhos voltados para o esporte, para a cultura, enfim, educação, resgatando jovens, cuidando de crianças, alimentando esperança nessas crianças e em todas as pessoas que ali circulam. E as entidades normalmente precisam dessas declarações de utilidades públicas na esfera municipal, na esfera estadual, na esfera federal, para que possam se inscrever em programas do governo, seja municipal, estadual, federal, conseguir recursos de modo que isso possa ser fomentado cada dia mais crianças sejam beneficiadas, mais pessoas sejam assistidas e sejam inseridas dentro da comunidade e da sociedade. Então, eu gostaria apenas de ressaltar o belo trabalho que essa associação faz dentro do nosso município e que os colegas possam conceder o seu voto a favor da declaração de utilidade pública municipal para essa entidade. E peço reserva do meu tempo, senhor presidente. Disponha de 8 minutos, continua em discussão. Diga-vos da palavra, está em votação. Aqueles que foram favoráveis por discussão, os contrários que ele se manifestar. Aprovado, portanto. Próximo processo, 26218, projeto de lei 14318, que altera a lei número 5.075, de 23 de dezembro de 2003, que institui contribuição para o custeio de serviços de iluminação pública, alterado pela lei número 7.152, de 4 de dezembro de 2018, CIP, de autoria do prefeito municipal. O parecer da Justiça é pela normal tramitação. O processo está com o relator, novo vereador Meira. Comissão de Economia. Para a manifestação do relator. Sim. Eu estava ao telefone conversando com o secretário de Finanças, exatamente para poder sanar uma dúvida que ontem eu tive durante a reunião da Comissão de Economia, sobre
qual seria o impacto desse desconto não ser concedido aos proprietários de terreno, que giram em torno de 30 mil proprietários de terreno. Eu volto a repetir, embora não seja talvez a oportunidade, o momento, que na verdade, eu gostaria que a CIP fosse dividida de maneira igual para todos os consumidores, para todos, porque todos nós usufruímos da iluminação pública. Muito bem. Considerando o projeto, o projeto de lei que já foi apresentado nessa casa e já foi aprovado, né? Na verdade, isso aqui é uma alteração, porque no primeiro projeto inicial tinham descontos os proprietários, os consumidores que tivessem um consumo abaixo de 100 kW, desconto de 50%, e também inseria nesse rol de descontos os proprietários de terreno, ou seja, eles teriam o mesmo valor desse consumidor abaixo de 100 kW. Aí depois nós temos o consumidor entre 100 e 200, que é a tarifa normal, é o rateio normal, e acima de 200 kW é aquele que vai suportar o desconto. Com a apresentação desse projeto de lei, retirando o desconto de 50% dos proprietários de terreno, os proprietários de terreno, que pela estimativa de valores hoje, qual foi o maior valor pago esse ano em iluminação pública à Companhia Paulista de Força e Luz? Foi pago R$ 1.230.000. Se nós considerarmos esse valor maior aqui, de conta pago pelo município, nós teríamos aqui uma estimativa de um valor de R$ 8,79 para cada proprietário do terreno ao mês. Se houvesse o desconto, ele cairia lá para R$ 3,58. Então, eu entendo, salvo o melhor juízo, que é justo que os proprietários de terreno contribuam na integralidade do valor, e não com desconto de 50%. Já que o prefeito e a sua equipe decidiram apresentar um projeto de lei contemplando, ou seja, atribuindo o valor da CIP de acordo com o consumo de energia, que eu não concordo, né? Esse valor é justo aos proprietários de terreno e justo para aqueles que consomem menos. Porém, volto a repetir, as pessoas que moram na periferia gastam muito mais energia porque não dispõem de mecanismos de economia. Então, tem lá chuveiro elétrico, tem ferro de passar roupa, tem família de 4, 5 pessoas. Então, essas pessoas dificilmente terão desconto. Uma outra conversa que tive com o secretário de Finanças, e é a expectativa nossa, com a majoração de 15% na CIP, que tem lá um fundo, é que o prefeito, ou por meio de concessão, ou por meio de PPP, ou por recursos próprios, ou seja, por iniciativa própria, ele comece a mudar o parque de iluminação de Bauru, de lâmpada que tem hoje tradicional, que gasta com uma energia absurda, para lâmpadas LED. Então, nós acreditamos que o consumo de energia, que hoje, nesse valor máximo de R$ 1.230.000, se houver um investimento na cidade para a iluminação LED, que aumenta mais a luminosidade, pode reduzir o valor dessa conta e, consequentemente, vai haver redução também da CIP. Ou seja, existe uma possibilidade, uma perspectiva. Para que isso aconteça, senhores vereadores, só tem que fazer uma coisa: trabalhar corretamente ou então contratar pessoas ou empresas capacitadas e competentes para fazer a gestão. Caso contrário, nós vamos ampliar os nossos bairros, vamos continuar instalando braços de luz que precisa, com lâmpadas que gastam um absurdo de energia. É isso, e aí, consequentemente, os valores vão sendo acrescidos na conta do contribuinte. Portanto, senhor presidente, eu, diante da manifestação do secretário de Finanças, e falando mais uma vez aqui, senhor prefeito, não sou contra o senhor. Ah, o vereador Meira é contra o prefeito. Não sou, está vendo? Eu estou defendendo o senhor aqui de um projeto de lei, tá certo? Para defender os interesses do município. Poderia usar aqui o lado pessoal, né? A minha indignação com a sua postura diante de alguns vereadores, que o senhor atribui
algumas coisas pejorativas à minha pessoa e algumas pessoas do seu grupo e votar contra, mas não o farei. Eu, portanto, senhor presidente e senhor prefeito, eu dou pela normal tramitação. Aos demais membros. Acompanho o relator, senhor presidente. Senhor presidente, eu acompanho o relator. Acompanho o relator. Pastor. Pastor. Fala com ele. Senhor presidente, parecer final da Comissão de Economia pela normal tramitação do referido projeto. A Comissão de Obras para indicação de relator e votos dos referidos membros. Nomeio o vereador Fábio Manfrinato como relator. Presidente, dou como normal tramitação. Vereador Carlinhos. Acompanho o relator. Presidente, a Comissão de Obras dá pela normal tramitação. Portanto, agora o processo está em discussão. Eu peço as palavras, solicito ao novo vereador Natalino para que assuma a presidência. O projeto continua em discussão. Pede a palavra o vereador Alexandre Bussola e regimentalmente a terá por 10 minutos. Novo vereador Natalino, depois de toda a tramitação e discussão que houve nesse projeto, e eu espero que a vereadora Chiara não esteja correta do pronunciamento que ela fez, de que mesmo a gente aprovando isso aqui, não vai resolver a questão da eliminação. Nós estamos cumprindo o papel. Eu quero mandar agora um comunicado ao secretário de Obras, que é responsável agora, porque, vereador Natalino, naquelas audiências públicas que Vossa Excelência convocava, que ficava, não, quem tem que fazer é a CPFL, que tem que fazer a prefeitura, não tem recurso, não tem dinheiro. Nós estamos apresentando a solução agora. Tem bairros na cidade que não tem iluminação, tem bairros que são entregues sem iluminação, é uma escuridão, o que o vereador Meira coloca é correto, é preciso uma nova tecnologia agora para isso. Eu espero que agora o governo cancele o Natal e o Ano Novo, e a partir do dia 2, comece a apresentar o cumprimento disso aqui. Ou não me faça a transferência para que a Endurbe faça. Eu ouvi uma discussão, não, que agora fica simples. É só a gente comprar um caminhão agora, treinar 2 servidores, comprar uma escada de 18 metros e a gente vai sair por aí. É bom até que o vereador Rockefeller esteja aqui para ele já comunicar ao sindicato do Sinergia para um absurdo desse que já está sendo proposto aqui pelo Executivo. Então, tem que tratar a questão com seriedade. Não tem mais desculpa e não tem cabimento nós realizarmos uma audiência pública o ano que vem, porque dentro daquela sala foi dito que aprovando isso, 3 mil postes de iluminação de braços seriam resolvida a situação. Nós vamos começar a cobrar isso aqui a partir do dia 2 de janeiro. Porque o que a gente não aguenta, que quando alguém vai pedir para substituir, trocar, aquele 0800 da CPFL que nunca funcionou e não funciona, acho que o final é 10, nunca funcionou, e agora a gente tem para quem ligar. Tem que ligar lá no 235 1111. 235 1111. A partir 3235 1111 ou 3235 ou como é que é o da prefeitura? 3235 1000. Então, a partir do dia 2, ligue no 3235 1000 e ligue no 3235 1111. Então, para que não falte, a partir deste projeto agora, diz que final 00 ou final 11, que o seu pedido vai ser atendido. Não precisa ligar mais para o 0800. Faço reserva do meu tempo.
Continua em discussão. Pede a palavra na vereadora Chiara Ranieri e a terá por 10 minutos. Presidente, muito interessante o seu pronunciamento aqui. Isso me faz, assim, ter certeza de que eu votei certo esse projeto da CIP, porque se vereadores aqui, né, já estão passando o telefone de onde é que é para ligar, que não são os nossos celulares, então é porque já estão achando que não vai dar certo realmente, né? Vai levar mais tempo para isso dar certo do que, na verdade, as pessoas têm de expectativa. Mas, de qualquer forma, eu só subi aqui para deixar registrado que, como votei contra, né, porque entendo que a concepção do projeto não é a mais adequada, que eu gostaria realmente de ter um projeto de iluminação para a cidade, né, com metas, prazos de execução, com valores estabelecidos, que a gente pudesse aprovar um projeto que seria executado. Não simplesmente a cobrança de taxa para quem tem imóvel, né? Já que eu entendo também que a iluminação ela não serve para quem tem um poste de luz na frente do seu imóvel. A iluminação é para a cidade toda. Mas, né? Como a discussão foi proposta de uma outra maneira, eu votei contra e queria justificar o meu voto contrário novamente, né? Não em função dos valores e de tudo mais, mas seguindo a mesma linha de que, como eu entendo que o projeto é equivocado, então a cobrança de taxa ela é equivocada também. Era só isso. Obrigada. Continua em discussão. Ninguém da palavra, está em votação. Aqueles que foram favoráveis nessa comissão, os contrários queiram se manifestar. Portanto, aprovado. Voto contrário da vereadora Chiara Ranieri. Próximo processo, 259-18, projeto de lei número 142-18, que autoriza o Poder Executivo efetivar mediante termo de colaboração, repasse de recursos públicos municipais para a organização da sociedade civil do setor privado, que especifica diversas entidades. O parecer da Comissão de Justiça e Economia é pela normal tramitação. Solicita a vereadora Chiara para voto na Comissão de Economia do projeto de repasses para entidades. Senhor presidente, acompanho o relator, normal tramitação. Comissão de Educação para indicação. Indico a vereadora Yasmin Nascimento como relatora. Senhor presidente, dou pela normal tramitação. Vereador Serginho Brum. Acompanho o relator, senhor presidente. Parecer da Comissão de Educação e Assistência Social é pela normal tramitação. Portanto, o referido projeto está em discussão. Ninguém da palavra em votação. Aqueles que foram favoráveis para essa comissão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado, portanto, o referido processo. Próximo processo, 258-18, projeto de lei 139-18, que autoriza a executiva a doar uma área de terreno à empresa Moacir Carlos Bertolucci, ME, de autorização do prefeito municipal. O parecer da Comissão de Justiça e Economia, pela normal tramitação, faltando, portanto, a manifestação da vereadora Chiara Ranieri no referido processo. Senhor presidente, eu acompanho o relator. Normal tramitação. Comissão de Indústria para indicação de relator. Senhor presidente, eu designo a vereadora Chiara como relatora. Senhor presidente, pela normal tramitação. Vereador Ricardo. Acompanho o relator. Senhor presidente, a Comissão de Indústria e Comércio dá pela normal tramitação. Comissão de Obra para indicação de relator. Eu nomeio como relator o vereador Luiz Carlos Bastazini. Normal tramitação. Vereador Fábio Manfrinato, para seu voto. Vereador Fábio Manfrinato. Acompanho, presidente.
Senhor presidente, a comissão de obras dá pela normal tramitação. Portanto, o processo está em discussão. Livros da palavra em votação. Aqueles que foram favoráveis nessa comissão, se contrário, queiram se manifestar. Aprovado. Atenção, senhores vereadores. Nós vamos entrar em discussão do projeto 257. Solicito o mesmo para uma reunião na sala da presidência. Portanto, está suspensa a sessão às 11h06. Ao segundo secretário, novo vereador Roger Barudo, para chamar os seus vereadores para constatação de quórum. Vereador Lissandro Bussola presente, vereador Benedito Roberto Meira presente, vereadora Chiara Ranieri Baceto presente, vereador Fábio Sartori Manfrinato presente, vereador Francisco Carlos de Góes presente, vereador José Roberto Martins Segala presente, vereador Luiz Carlos Bastazini presente, vereador Luiz Carlos Rodrigues Barbosa presente, vereador Manuel Afonso Luzila presente, vereador Marcos Antônio de Souza presente, vereador Milton César Souza Sardim presente, vereador Natalino da Vida Silva presente, vereador Ricardo Bessaro Loquete presente, vereador Roger Barude presente, vereador Sérgio Brum presente, vereadora Thelma Gobi presente e vereadora Yasmin Nascimento presente. 17 vereadores presentes, acordo fundamental, desgrama aberto de sessão às 11h45. Está em discussão o processo 257, projeto de lei número 137/18, que altera os artigos 1º, 4º e 5º e inclui parágrafo único no artigo 4º, inclui o artigo 6º, na lei número 7.031, de 29 de dezembro de 2017, sobre bolsa preceptória. A Comissão de Justiça normal tramitação, a vereadora Chiara Ranieri para manifestação na Comissão de Economia. Eu acompanho o voto do relator. A Comissão de Saúde para indicação de relator. O novo vereador Carlinhos. Normal a tramitação. A nova vereadora Yasmin. Eu acompanho o relator. A Comissão de Saúde dá pela normal tramitação. Portanto, o processo em discussão. Eu peço a palavra, solicito ao vereador Fábio Manfrinato, que assuma a presidência. Sai aqui primeiro. Senhores vereadores, nós sabemos a importância deste projeto, que vai fazer o acompanhamento de profissionais na relação dos estágios que acontecem dentro dos órgãos de saúde do município de Bauru. A preocupação, eu já sei que daqui a pouco o Ralado vai ligar para o Fogolim, mas o Palu também, a Tatiane, daqui a pouco vão me ligar, mas é normal. É que chega a informação nesta casa de que muitas entidades, universidades estão tendo dificuldade para prestar esse atendimento que é de suma importância para as pessoas que dependem do sistema de saúde de Bauru, para fazer o trabalho que fazem de estágio e que tem a sua importância de atendimento, tendo em vista a minha própria esposa, que fez radiologia e foi prestar estágio e que aprendeu, e que além de aprender, fez também a boa ação de dar atendimento. Essas pessoas, esses alunos estão tendo dificuldades de prestar esse serviço. E uma outra questão que chega nesta casa é que muitas universidades, em função de ações burocráticas, interpretações diferenciadas de lei federal, estadual, algumas ajustes municipais, estão deixando a cidade de Bauru para prestar um atendimento que nós necessitamos para municípios da região. Nós não podemos, vereadora Thelma Gobi, aceitar essa situação. É preciso que a gente venha debater esse assunto, porque isso não pode ocorrer, bem honrar com a parte. Nobre vereador, já quero dizer que a Comissão de Saúde tem o compromisso de abraçar essa discussão e vamos chamar os envolvidos para que isso seja esclarecido. Senhor presidente, só para contribuir, e quero deixar registrado a importância dessas pessoas que fazem estágio na nossa cidade. Meu pai precisou desses serviços, eu quero aqui deixar um agradecimento especial à FIB, que
quando a gente precisou, foram eles que nos estenderam aí as mãos. É isso. Então é importante essa discussão, é importante este debate, porque isso está acontecendo. Isso está acontecendo, é um assunto que nós precisamos resolver. Eu acho que a primeira ação agora, muito bem colocado pela vereadora Thelma, uma audiência pública com todos os representantes da universidade, seja ela pública e privada, todo o setor da Secretaria Municipal de Saúde e o próprio Executivo, o senhor Prefeito Municipal, para que venha, para que nós possamos fazer um grande debate, resolver e esclarecer essa situação. Eu peço a reserva do meu tempo. O projeto continua em discussão. Entra por aí. Referido projeto continua em discussão. Pede a palavra ao novo vereador. Meira terá por 10 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, eu vou ser bem breve, mas eu não poderia deixar de me manifestar num assunto dessa relevância. Embora o assunto prescritoria já, de uma certa forma, já está mais ou menos entendido e compreendido pelos nossos pares, mas o que deve ser ressaltado e enaltecido aqui é uma conversa que nós tivemos aqui na sala de reuniões, e todos sabem que a vereadora Chiara, ela trabalha na área de ensino do município, esse é o trabalho dela, esse é o ofício dela, e dentro desse trabalho da vereadora Chiara, trabalho dela, ela tem lá alguns cursos de formação voltado para a área da saúde. Eu quero que as pessoas compreendam, entendam o que eu vou falar aqui, eu vou tentar ser o mais didático possível, talvez não vou me aprofundar em termos técnicos aqui, para que a compreensão seja possível. Existe uma lei federal em que a lei fala o seguinte, que o município pode cobrar da instituição do ensino, quando ele recebe os estagiários nas suas unidades de saúde, 30% do valor da mensalidade. Pode é poder, não é dever. É facultativo, não é obrigatório. O secretário Fogolin precisa fazer uma reflexão no seguinte sentido. A Secretaria de Saúde tem uma defasagem hoje de em torno de 600 funcionários. E o município não pode contratar, porque senão ele pode infringir a lei de responsabilidade fiscal e ultrapassar o limite prudencial da contratação de pessoal. Poxa, se eu tenho uma deficiência de funcionários, eu gostaria que o Fogolin, em vez de chorar pelos cubanos, chorasse pela falta de profissionais que nós temos aqui na nossa área. E levantasse a mão para o céu e agradecesse as instituições de ensino que nós temos na cidade, em que se propõe a enviar os seus alunos para contribuir, colaborar e aprender a trabalhar com as pessoas que necessitam de saúde pública. Quando eu tenho lá um estagiário de enfermagem, e que esse estagiário de enfermagem vai lá até a unidade básica de família para acompanhar uma família que necessita de uma assistência em casa, se você tem o funcionário disponível, a sua rede ali, o seu grupo, ótimo, mas se você tem uma contribuição da instituição de ensino privada para apoiar esses funcionários, para contribuir com esses funcionários, por que cobrar? Já está fazendo isso de forma voluntária. Ah, por quê? Precisa buscar receita? Para que um tipo de receita dessa natureza? É assistência médica às pessoas. Isso, para mim, é preciosismo. Por favor, doutor Fogolin,
eu respeito, eu sei o quanto o senhor é competente, o quanto o senhor entende de saúde pública, o senhor trabalhou já no Ministério da Saúde, o senhor é uma pessoa que ministra inúmeras palestras mundo afora, trabalha muito para poder ganhar o seu sustento, mas é o seguinte, faça uma reflexão da necessidade e importância dos estagiários nas unidades de saúde do município, sem exigência de cobrança. As instituições de ensino que hoje estão aqui em Bauru, que trabalham, que colocam esses cursos à disposição das pessoas, já trabalham numa margem muito pequena. Aí agora eu vou pegar 30% da margem e vou destinar ao município para quê? Para que um funcionário acompanhe. O funcionário terá o maior prazer de ter o quê? Colaboradores para esse tipo de serviço. Ao contrário do que, imagino, não, isso aqui a universidade ou a faculdade tem que pagar. O que é isso? O que é isso? Por favor, faça uma reflexão, doutor Fogolin. Mude o seu posicionamento. Nós temos universidades, temos faculdades aqui, que ao invés de prestar o serviço no nosso município, estão prestando o serviço em Piratininga. Porque Piratininga recebeu de braços abertos os estagiários. É esse o problema da discussão aqui. Não é a vereadora Chiara, não está aqui objetivando interesse econômico para oferir vantagem. Ela está oferecendo um serviço que é ótimo para o município. No município, hoje, nós temos 5 fisioterapeutas para atender uma população. Se nós formos imaginar que 60% da população de Bauru depende da saúde pública, nós temos um universo de 240 mil pessoas que necessitam de serviço público, saúde pública. E aí eu tenho 5 profissionais de fisioterapia para poder atender. Se não fosse as universidades que têm a sua faculdade de fisioterapia receber essas pessoas para fazer o devido tratamento, o que seria do município? Ação judicial em cima de ação judicial e contratação de clínicas especializadas para poder prestar o serviço ao município. As universidades e a faculdade fazem de graça. E aí, a universidade deve cobrar do município pelo serviço que ela presta? Porque a rigor deveria. Então, na verdade, é uma contrapartida. Poderia também. Poderia, mas não faz. Sabe por que não faz? Porque há o interesse que o aluno aprenda e há o interesse social em prestar o serviço à comunidade. Só isso, senhor secretário. Por favor, aproveite o final de ano e reze bastante, ore bastante e reflita para o ano que vem. Obrigado, senhor presidente. Continue em discussão. Ninguém da palavra está em votação. Aqueles que foram favoráveis à permanência da comissão, os contrários que eles se manifestar. Aprovado, portanto, a rever do processo. Próximo processo em discussão única, 26318, projeto legislativo que dá nominação à Praça Maria Irene Brígido a uma praça no núcleo Presidente Geisel. Doutor vereador Alexandre Bussolo. Para a Comissão de Justiça pela normal tramitação. Revido o processo está em discussão. Livros da palavra em votação. Aqueles que foram favoráveis à comissão, os contrários que eles se manifestar. Aprovado. Nada mais a tratar, está presente, agradecimento de todos, dá por encerrada a referida sessão, às 11h58. Ao senhor segundo secretário, para chamar os senhores vereadores para constatação de quórum. Vereador Alessandro Bussola, presente. Vereador Benedito Roberto Meira, presente. Vereadora Chiara Ranieri Baceto, presente. Vereador Fábio Sartori Manfrinato, presente. Vereador Francisco Carlos de Góes, presente. Vereador José Roberto Martins Segala, presente. Vereador Luiz Carlos Bastazini, presente. Vereador Luiz Carlos Rodrigues Barbosa, presente. Vereador Manuel Afonso Luzila, presente. Vereador Marcos Antônio de Souza, presente. Vereador Milton César de Souza Sardim, presente. Vereador Natalino Davi da Silva, presente. Vereador Ricardo Pelissaro Loquete, presente. Vereador Roger Baruzzi, presente. Vereador Sérgio Brum, presente. Vereadora Thelma Gobi, presente. E vereadora Yasmin Nascimento, presente. 17 vereadores presentes, todos em pé. Invocando a opção de Deus, o vereador Campos Paulo inicia a sessão extraordinária às 11h58. Ao senhor segundo secretário, pela leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que estás no céu.
Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Roger Barude. Queria pedir a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Está em discussão a solicitação do novo vereador. A palavra está em votação. Aqueles que foram favoráveis por essa questão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado, portanto. Passaremos agora aos vereadores inscritos. Vereador inscrito, vereador Alexandre Bussola, que pede a palavra. 5 minutos ao vereador Roger Barude, que assume a presidência. Senhores vereadores, neste momento, tendo em vista hoje a última sessão, eu gostaria de agradecer a todos os vereadores, funcionários dessa casa, meus assessores, diretores que estiveram comigo nesses 2 anos, e a minha gratidão a Deus por ter tido a compreensão, às vezes, de algumas decisões que eu tive que tomar, alguns embates que nós tivemos, que é natural, que faz parte do processo, mas agradecer por todo o apoio incondicional que eu tive nesses 2 anos de todos os vereadores. Então, somente o meu agradecimento a todos os servidores e vereadores, dizendo que as gavetas lá da minha sala já estão vazias, esperando o próximo presidente. Que Deus abençoe a próxima mesa diretora e que, se ficou alguma coisa, mágoa, alguma coisa, que me perdoe e vamos... daqui para frente e a vida que segue. Então, muito obrigado e minha gratidão mais uma vez, pela segunda vez de presidir essa casa, que não é fácil, é difícil, mas que foi importante. Meu agradecimento a todos os funcionários, meus assessores e a cada vereador também. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Prazer do vereador Bendito Roberto Meira, que dispensa esta palavra. Prazer do vereador Chiara Ranieri, que dispensa esta palavra. Prazer do vereador Fábio Manfrenato, dispensa esta palavra. Prazer do vereador Francisco Cardigóis, que dispensa esta palavra. Prazer do vereador José Roberto Martins Segala, dispensa. Nosso vereador Luiz Carlos Bassazin, dispensa. Para o vereador Luiz Carlos Rodrigues Barbosa, que dispensa. Para o vereador Manuel Lozila, pede a palavra e a terá por 5 minutos. Presidente, nobres vereadores, população aqui presente, população que nos assiste, nos ouve. Presidente, eu pedi a palavra apenas para ressaltar ao colega de partido, né, a minha gratidão por toda experiência, por toda paciência, por toda parcimônia, né, e por todo o zelo com que Vossa Excelência tratou esse mandato, essa Câmara Municipal. Nós temos o dever de estar com os amigos e os colegas nas horas boas, mas principalmente nas horas tristes, nas horas de desafios e nas horas em que, né, nem sempre somos compreendidos. Tenha na minha pessoa aí, né, um colega de partido, um amigo, que sempre estará defendendo as causas pela qual nós somos chamados ao PDT. Tenho certeza que Vossa Excelência não deve ter agradado a todos e nem em todos os momentos, todos. Mas eu tenho a certeza que Vossa Excelência sempre procurou dar o melhor de si, né, fazer o melhor para todos e sempre buscou, né, através daquilo que Deus lhe falava, o melhor para essa casa, para esses vereadores e para os funcionários dessa casa. Se errou, tenho certeza que não foi por culpa de Vossa Excelência ou porque Vossa Excelência se quis. Então, muito obrigado por tudo aquilo que Vossa Excelência fez por nós e tudo aquilo que Vossa Excelência conduziu nesse mandato. Tem aqui o meu reconhecimento. Próximo vereador Marcos Antônio de Souza, que dispensa o uso da palavra. Próximo vereador Milton Sardim, dispensa o uso da palavra. Próximo vereador Natalino da Vida Silva, dispensa o uso da palavra. Vereador Ricardo Cabelo, que dispensa o uso da palavra. Próximo vereador Roger Barude, que dispensa o uso da palavra. Próximo vereador Serginho Brum, que dispensa o uso da palavra. Vereador Thelma Gobi, que dispensa o uso da palavra. Próximo vereador Yasmin Nascimento, que dispensa o uso da palavra. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem ao vereador Roger Barude. Queria solicitar que fossem votados os projetos em bloco.
Está em discussão a solicitação do novo vereador. Negócio da palavra está em votação. Aqueles que foram favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Portanto, está em votação o processo. Está em votação o processo 257, processo 258, processo 259, processo 262, processo 260 e processo 261. Está em votação, em discussão. Aqueles que foram favoráveis, a palavra está em votação. Aqueles que foram favoráveis pela comissão, os contrários queiram se manifestar. Voto contrário, vereadora Chiara Ranieri, na discussão da votação da CIP. Nada mais a ver na tarde, a presidência agradece a todos, a enferra da vida da sessão, às 12h05.